Hits Brazil Connect. Kebab oh. Oh, kebab. Ayan, kakain tayo ng kebab. Ang daming tao. Walang tulugan dito sa may ano eh. Papunta na naman ta ng Shinjuku. Dami pang tao. Nag-aanuan pa. Hindi sana ni Pai mo mo. Oh, yan lang. May mapila yan ah. Pila. Ah, switching. Yan. Tignan nyo. Yan guys. Yan ah. Pila lang. Ayan, may pila. Kita temos promoção? Nabay na French cooking. Tingnan nyo guys, doon may ang daming tao. Ano yung pila nila doon? Ali dentro do buraco, ele tem uma ruazinha ali. Ayan oh. Ano kaya yun? Ayan, ang daming tao. Alas 11 na ng gabi oh. Time check. Ayan. Diba? Ayan. Ganito yung Tokyo guys. Walang tulugan. Ang dumi naman ng ano. Ano kayang ginagawa nila dyan? Ang daming tao. Ano kaya yan? Tinha alguma coisa naquele buraco. May pila. Saan mo na ano mo? Amo ko siya. Sagay ba? Ito. Ang daming tao. Ano kaya yan? Sa 7-Eleven? Hindi naman sa 7-Eleven. Parang may ano sila dyan oh. Ang dami oh. Ano kayang ginagawa nila? Alas 11 na ng gabi. Ang dami oh. Siguro akin ito, Tim Nabi. Ayan oh. Oh yun.
Ayun, ang dami. Tinha alguma coisa nesse buraco aí. Oh. Ah, ipay mo siya ang Isso aí. chichay mitsi. Ainda bem que não é pra entrar lá. Calminha, cadê o ministro Topa? Ay, stop pa. Yan. Natay ng convenience. Ah, tem tudo aqui. Convenience e convenienced. Yan, last mini stop tayo. Mini stop. Ayan. Kunin natin ang Ainda bem que não é aqui que eu vou virar, não. no. Não, velho, se você não for enfiando aí, ninguém vai. Grabe guys. Ó, tanto de gente ali. É aí que acontece as muvucas, tá vendo? Anong tuloy doon? Tem carta vendendo, tá vendendo ouro, hein? Tanoshi Taiwan. Lá é um lugar de besta. Gusto metang Amerikano grande. Não vi, eu vi um loirão, loirão. Eu vi uma coisa loira grande, tá? Mas é bem grande. Não, Cara, pra entrar ali, ó, não dá. Nossa, Se for ali, não dá. E era ali mesmo. é? Ah, como é que eu vou fazer, bicho? Não pode entrar aquela muvuca, não. Você vai parar aí, Mukaharo ko. Aqui não dá pra parar, mano. Ah, dá sim, né? Dara yun. Tem gente. Ayan, tignan niyo guys. Ano yan? Ano yan? Ano yan? E é grande desgraça, hein? Caralho, japonês feio da puta. Ay. Sado. Sado. Viciado mesmo. Eu não vou entrar na rua, não, para na avenidão mesmo. Tá parando dentro do ano. O Jackson. Os caras são Na folgados. frente, Os caras né? são folgados, velho. Os caras Não, são folgados, isso- folgados. Sugoi. Mas vai, não né? vem ninguém. Aqui não tem Olha faixa só. pedestre. Aqui, cara, ichiban kochi ni gotto. Entãoさ、Inaya, nani yatteru? Não sei. Tem mais? Aka da yo. Não tem nada. Oops. Por que isso aqui? Vou parar aqui. Sakura. Vou parar aqui. Yo. Ponto de ônibus. Ônibus? Ponto de ônibus. Doce. Ai, foi dito dyan. Aqui na verdade não pode parar, né? Mas tá disparado. Cadê? Ang ganda na ng kulay niya oh, kanina. Ayan, nilagay ko na yung ano ko. Ano ba yan? Nilagay ko na yung ano ko doon. Ayan guys. Ang daming tao guys. So wala namang ano na fiesta or ano. Diyos ko, anong bang ginagawa nila dyan? Ah? Oh? Uy! Mas é um caralho mesmo, viu? Ayun, ang daming tao guys. Ano pang ginagawa nila Depois dyan? onde que eu vou? Ayan guys, oo. Oh. Hindi naman piyesta. Diyos ko, alas 12 na, hindi pa umuwi. Aí, ó. Tá mostrando errado agora. Essa vazia aqui, será? Hmm? Não, ali embaixo. Aqui, né? Ainda bem que é bom pra cá. O que que esses internados estão fazendo aí, uma desse? 200 metros? Vamos passar essa turma aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vou ligar o coisa porque esse negócio ele me engana muito. Bem na curva. Bem na Será que é verdade? Bem na curva aqui. Isso é pretty, não? Vai pra direita, não pra esquerda, não. Eu vou parar aqui, mas parar aqui de alegre. Karaoke tayo guys. Dito sa Shinjuku. Ayan. Ay. Karaoke tayo yan. Karaoke yan, blue na yan. Karaoke. Louis Vuitton.
Ikebukuro. Ah, Shinjuku ka. Shinjuku. Olha isto vi. Okay. Olha isto vi. Louis Beijing. Mar, cadê, Mar? Louis Beijing. Ah, achei. Time check guys, time check. 11:40 ng gabi. Yan. Walang tulugan ang Tokyo. Ito po yung Tokyo guys. Ah, mas tá Walang dormindo andando. tulugan. Ó, o bocão. Tá dormindo andando. Você não briga aí? Yan, guys. Ah, pra esquerda é a estação. Acho que tá esse trânsito. Traffic. Ah. Ano yan? Otokoon na. É difícil de saber. Sabi. Tem isso no frente da rua, senão. Ay, stasyon o. Yan. Yan. Traffic. Pag Tokyo guys, traffic. Grabe. Yan. Grabe, grabe. Traffic siya. Eu deveria ter virado pra direita aí. Ai, caceta. Oh, sugoi oji. É, por aqui tem bastante coisa. Sugoi. Aquilo que tinha. Dekiru. Oops, nani kore? American Jin. Lunting na dati. Ayan, na ano na naman kami guys. Punta kami ng temple. Nawala kami. Ayan, nawala kami guys. Ay, atira. Yutang. Niutang kami guys kasi nawala kami. Ayan. Nawala. Pupunta kami ng temple. Ayan. Eu não sei aqui o que é. Kumis. Salsa. Ano lang ba siya? Show? Aquilo é dance. Tingnan na. Nakara sa akin yung gaijin doon. American gaijin doon. Ako ito na? Reto ali, ó. Ah, eto. Da direita. Quero parar, Ang pra ver polisya lang. Mano, Ala, 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 ala. Quer?